Meu nome é Sandra, tenho 55 anos e hoje vim contar a minha história para vocês. Essa história aconteceu quando eu tinha 15 anos. Eu sempre gostei de discotecas. Na minha época, era muito comum os jovens frequentar discotecas. Era uma época sadia, saudável, onde os jovens, principalmente os rapazes, eram mais respeitadores, enfim. E eu sempre frequentava a mesma discoteca. Nessa parte, eu sempre fui muito bonita. E isso despertava a atenção dos jovens da minha época. Eu lembro que nas discotecas, na discoteca no caso, os jovens disputavam para dançar comigo. Era uma loucura. Mas mesmo eu assim sendo vaidosa e tal, me achando um pouco, né? Eu não dava bola para nenhum rapaz, porque nenhum rapaz despertava em mim interesse, né? E mesmo assim, gente, eu gostava de tudo aquilo. Eu gostava de ser cobiçada daquele jeito. Eu curtia muito, mas eu não dava bola pra ninguém. Eu nunca tinha beijado nenhum garoto, nunca tinha ficado, tinha 15 anos, mas nunca tinha beijado. Até que um dia a minha amiga Olivia apareceu com um cara lindo, um rapaz lindo, gente, lindo. Nunca tinha visto um rapaz tão lindo ali, por ali no meu bairro, né, na vizinhança. E eu sabia logo que ele não era dali. E logo eu pensei, não acredito que é o namorado da Olivia. A Olivia não me falou nada, que safada. Então eu pensei que era o namorado dela. Só que ela chegou e me apresentou ele. Falou, olha, esse é o Martim, é o meu primo. E quando ela falou que era o primo dela, eu senti um alívio, sabe? Porque eu, de cara assim que vi ele, já gostei. E ele veio me cumprimentar. Nos cumprimentamos com 2 beijinhos, né? E ele perguntou meu nome. E eu falei, prazer, Sandra. E nesse dia passamos a festa toda juntos, dançamos juntos, conversamos, não nos desgrudamos. Ele me levou para casa no fim, né, junto com a Olivia tava junto. E do nada, assim, ele me roubou um beijo, quando a gente tava na frente da nossa casa. E, gente, eu passei a noite toda pensando no Martim. Passei a noite toda pensando no Martim. Não conseguia tirar o Martim da minha cabeça. Ele passou alguns dias na casa da Olivia, né, que era a prima dele. E esses dias que ele passou, ele sempre ia na porta da minha casa conversar comigo. A gente sempre conversava na porta da minha casa com minha mãe e meu pai sempre por perto. Só que ele não morava ali, ele morava em outra cidade, como eu já sabia, né, porque eu nunca tinha visto ele. E eu me lembro que antes dele ir embora, ele foi se despedir de mim. E a gente começou a se comunicar por cartas. Gente, era uma época muito gostosa. A gente se comunicava por cartas, olha só. Então, passado alguns meses, o Martim voltou. E voltou para me pedir em namoro. Pediu a minha mão em namoro pro meu pai, pra minha mãe. Eles aprovaram, porque ele era de uma família honesta. Os meus pais conheciam a família da Olivia e receberam ótimas recomendações da família dele também e tal, né? Até que um dia, o Martim chamou eu e os meus pais para conhecer a família dele na cidade que ele morava. E a gente foi. Chegando lá, eu conheci o pai e a mãe dele. Só que também conheci o irmão dele, que até então eu não sabia que existia. O Martim nunca havia me falado desse irmão. E eu fiquei assim, meia... Nossa, o Martim nunca me falou desse irmão, nem sabia que ele existia. Era o irmão mais novo. Lembrando, gente, que também era muito gato. Só que esse irmão dele, o Mário, ele era muito diferente do Martim. O Martim tinha aquele jeitão dele, sabe? Brabo, homem forte. Já o Mário era um rapaz doce, educado. O Martim também era, mas o Mário era muito educado, muito doce, era muito amoroso. Ele era o xodozinho da mãe dele. Só que eu percebi que eles dois não se falavam. E eu perguntei pro Martim, eu disse, Martim, por que você não fala com seu irmão? E ele falou assim pra mim, olha, fica distante dele. Eu só não quero que você fique perto dele. E não respondeu a minha pergunta. E eu não perguntei mais, não falei mais sobre isso, porque eu percebi que o Martim ficou exaltado. Aí tá certo, né? Só que o Mário, ele ficava, quando o irmão não tava por perto, quando ninguém tava vendo, ele ficava com uns olhares diferentes pra mim. E eu também olhava pra ele, gente, porque se eu não tivesse olhado pra ele,
Como é que eu ia saber que ele ficava olhando pra mim estranho, né? Eu admito, não vamos ser hipócrita. Eu também ficava olhando pra ele, porque o jeito dele, a beleza também me chamou a atenção. Mas, até então, eu tava tranquila. Até que eu vi, teve uma vez que eu olhei pra ele e ele piscou o olho pra mim. Ele percebeu que eu também tava, sabe, dando umas olhadas pra ele. E ele piscou o olho pra mim. Nessa hora eu fiquei toda sem jeito. E não olhei mais pra ele de jeito nenhum. E também não tive mais coragem. E também não tive coragem de falar o que aconteceu pro Martim. Até porque eu também tava meio que culpada, né? Porque eu também tava olhando pra ele, né? Então eu não falei nada pro Martim. E tá certo, fomos embora, né? Eu e meus pais fomos embora, nos despedimos. Passados uns meses, chegou o Natal. E eles vieram passar o Natal na casa da Olivia, a minha amiga. E eu também fui passar o Natal junto com eles. E o Mário veio também. E nesse dia, foi um clima muito chato, assim, porque o Martim e ele não se batiam. Eles se suportavam, porque era o jeito. A família praticamente obrigava eles a se reunirem, estarem sempre juntos, mas eles não gostavam. Então, mais uma vez, eu perguntei a Olivia, eu disse, Olivia, por que eles dois não se falam? Eu já percebi esse clima chato, por que eles dois não conversam? E a Olivia me falou que isso é uma rixa desde criança que eles têm. Não aconteceu nada. Simplesmente, eles não se gostam desde criança. É uma rixa, sabe? Uma rixa mesmo, que desde criança. E eu fiquei, nossa, que interessante, né? Desde criança, assim, não se gostarem, dois irmãos cresceram juntos, né? Praticamente quase da mesma idade. E a Olivia falou, eu também não sei porquê, mas isso já é de muito tempo. A família já tá acostumada. Tá certo. Passado um tempo, o Mário nunca tinha ido, até então também nunca tinha visto o Mário na casa da Olivia. Só que depois o Mário começou a frequentar muito a casa da Olivia. E quando o Mário vinha pra minha cidade, ficar na casa da Olivia, o Martim não vinha. E eu sempre, quando a gente se encontrava depois, eu perguntava, Martim, por que você não vem? Para com essa rixa besta. Você deixa de me ver porque seu irmão tá aqui. O seu irmão agora vai vir sempre. E ele, não, isso é um absurdo. Ele nunca ia pra casa da Olivia e agora ele quer ir agora sempre. Não sei o que tá acontecendo. Isso é pra me provocar e não sei o que. Pois ele não vai, eu não vou ceder essa provocação. Eu não vou mais pra nenhum canto que ele tiver. E aquela coisa toda, né? Tá certo. Teve um dia que o Mário foi e o Martim não foi. E foi bem no dia que ia ter a festa na discoteca. E a gente foi eu, a Olivia e o Mário. A gente foi lá e tal, o Mário super educado, muito atencioso, muito carinhoso, assim, com a gente, até com a Olivia também. E a gente conversando lá, eu, a Olivia, o Mário e tal, normal, tranquilo. Teve uma hora que a Olivia foi no banheiro e ficou eu e o Mário conversando. Só que começou a tocar uma música romântica. Quem é dessa época vai lembrar que nessa altura, quando tocava música romântica nas discotecas, começavam as pessoas, os caras, as meninas procuravam seu parzinho e começavam a dançar bem agarradinho, bem coladinho mesmo, gente. Quem é dessa época vai lembrar o que eu tô falando, vai saber do que eu tô falando. Dançava bem coladinho mesmo, bem agarradinho. E o Mário me puxou pra dançar junto com ele. E eu não vi mal nenhum, eu disse, normal, uma dança, né? O Mário me puxou e a gente começou a dançar bem agarradinho. Clima romântico, aquele clima todo, sabe, de sedução, de romantismo. Quando eu dei fé, a gente tava se beijando. Gente, parecia que eu tinha esquecido de tudo naquele momento. Esqueci que eu tava no meio de uma discoteca com muitas pessoas que me conheciam, que sabiam que eu estava namorando com o Martim. E eu esqueci disso. Eu esqueci. E o Mário também esqueceu. E a gente começou a se beijar. A Olivia chegou, viu aquela cena. A reação dela foi puxar o primo dela, né, o Mário. Deu um tapa na minha cara. Ele saiu puxando o Mário. O Mário se puxou dela assim, soltou dela e falou assim que eu não tinha culpa. Ele falou, a Sandra não tem culpa, quem beijou ela fui eu. E ela saiu da discoteca com muita raiva, gente, muita raiva, esculhambando eu.
e o Mário, né? E eu só me lembro dela falar, você sabia que eles dois não se batem, aí você vem fazer isso, vai destruir mais ainda a família, vai separar mais ainda a família, e não sei o que, e foi embora. Nisso, gente, eu virei um falatório na cidade. E ninguém falava do Mário, só falava de mim, né? Logo, hoje isso já acontece, imagine na minha época, né? Quem viveu nesse tempo, né, que já tem 55 anos, 60, sabe que era desse jeito. Aí o que aconteceu? Meu pai ficou sabendo. Menina, meu pai falou muita coisa comigo, disse que eu era vergonha da família. A minha avó também, gente, falou um monte comigo. A minha mãe só chorava porque eu fiquei na boca das pessoas. E passada uma semana, o Martim chega na minha casa. Eu tava na sala, né? Ele entrou assim com tudo. Ele nem olhou na minha cara, a gente foi direto pro meu pai. E falou: seu Rogério, a partir de hoje, eu não tenho mais nada com a sua filha. Quero deixar bem claro que a culpada disso tudo foi ela, que eu não fiz nada. E eu não quero mais nada com ela. E saiu. Gente, esse dia foi o pior dia da minha vida, porque eu amava o Martim. Até hoje, eu não entendo como é que eu me deixei me levar por aquele beijo. Até hoje eu não entendo. Passados uns dias, o Mário foi na minha casa pedir a minha mãe em namoro pro meu pai. O meu pai ficou indignado, meu pai disse que não quer mais de jeito nenhum namorando com ninguém dali daquela família, que não quer mais ter contato com ninguém daquela família, que não sei o que a minha reputação ficou desgraçada por causa dele, e não sei o que. Só que a minha avó começou a encher o ouvido do meu pai e falou: Rogério, a sua filha tá na boca do povo. Nenhum rapaz vai querer mais ela, você pensa o quê? Que algum rapaz aqui da cidade vai querer casar com sua filha? Gente, minha avó era o cão. Era terrível. Meu pai, né, com a cabeça feita pela minha avó, deixou eu namorar com o Mário. Só que eu não gostava do Mário, gente, sabe? Eu achava ele um fofo, lindo, educado, só que eu não gostava. Só que com o tempo eu aprendi a gostar dele, né? E quando eu fiz 18 anos, a gente se casou e a gente passou 20 anos juntos. Só que o nosso casamento não deu certo mais. Depois de 20 anos a gente se separou, porque era um inferno na minha vida, gente, com aquela família dele. 20 anos, gente, a família jogando na minha cara que eu não prestava, que eu fui a desgraça da família, que antes de eu aparecer, antes de eu surgir na vida dos filhos deles, eles dois se suportavam, eles dois se aguentavam, eles não se gostavam, mas se suportavam, estavam ali sempre junto. E depois disso, o Martim nunca mais quis saber do Mário, nem olhar mais na cara do Mário. E o Mário também não fazia questão, sabe? Então eles disseram que eu piorei a situação. A Olivia nunca mais olhou na minha cara. Nossa, eu tive que sair, depois que eu casei, eu saí da cidade, né? Fui morar na cidade deles, onde o Mário e o Martim moravam. E não deu certo por causa disso, porque a família sempre implicava comigo, sempre botava a culpa em mim, mesmo o Mário falando que eu não era culpada. E até hoje, eu e o Mário somos muito amigos, até porque ele é o pai dos meus filhos. E nunca mais ele teve contato com o Martim, eu também não. Eu sempre amei o Martim, gente, pra falar a verdade, sempre amei o Martim. Mas eu não sei, gente, eu acho que isso tudo tinha que acontecer. Às vezes eu penso, sabe, que isso tudo tinha que acontecer, porque não era pra ser. Não era pra ser com o Martim e nem com o Mário. E até hoje nós vivemos nossa vida. O Mário tem a vida dele, o Martim com certeza também tem, mas nunca mais eu tive contato. Eu tenho a minha vida, eu casei novamente, com um homem também maravilhoso, né, que eu amo, sim. Embora, às vezes, eu lembre, assim, do Martim, né, vem na minha cabeça ele, mas eu amo, sim, meu marido e hoje estamos muito felizes juntos. E é isso, gente. O que é que vocês acham? Vocês acham que isso tudo aconteceu porque não era pra acontecer com o Martim? Como se já tivesse escrito? Então, amores, o que é que vocês acharam dessa história? Gente, uma história babado, né? Polêmica. Essa Sandra, viu? Gente, mas assim, eu acho que os dois tiveram culpa, né? Tanto o Mário como a Sandra. Mas assim, eu não consigo... Eu não vou nem dar opinião nessa história. Vou deixar vocês comentarem, sabe por quê, gente?
Porque eu não consigo entender essas coisas, sabe? Se a Sandra diz que amava o Martim, por que ela se deixou levar e acabou beijando o Mário? É isso que eu não entendo, gente. Entendeu? Porque quando a gente ama de verdade, ainda mais beijar assim uma pessoa, o irmão do cara que ela gostava, que ela disse que amava, e beijar assim, quando der fé já tava se beijando, eu não consigo entender, porque isso nunca aconteceu comigo, né? Mas eu também não julgo, né? Não vou julgar. Ai, essa mulher não prestava, que nem a família fez, né, com ela. Isso não é certo. Só ela sabe do sentimento dela, no caso. Só ela sabe o que aconteceu naquele momento para aquele beijo acontecer, não é? Então, é isso. Eu vou deixar vocês comentarem aqui embaixo, dizer a opinião de vocês, o que é que vocês acharam. Eu acho, sim, que não era pra ser. Eu acho que esse namoro com o Martim não era pra acontecer, né? Até porque ela fala que o Martim era muito durão, era muito... Ela perguntou por que você não fala com seu irmão, e ele falou só fica longe dele, todo ignorante, né? Então, por um lado, eu acho que foi tipo um livramento, né? Ela ter se livrado do Martim. Eu acho. Não sei. Deixa a opinião aqui embaixo de vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da interpretação. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo, se inscreve aqui embaixo, tem o sininho da notificação na opção todos pra não perder a história. Um beijo e tchau!